Quem estará ministrando a palavra de Deus é o irmão Murilo, um irmão muito querido. Para aqueles que não sabem, eu vou falar rapidamente aqui para vocês, né? O Murilo é um amigo muito querido, é um irmão que tem dedicado por muitas vezes estar aqui conosco, servindo a igreja de Jesus Cristo, né? E inclusive antes de virmos para cá, para Divinolândia, olha que interessante, eu e o Murilo, mais uma equipe, fazíamos o evangelismo nas praças. E nós viemos em Divinolândia, fizemos o nosso evangelismo lá na praça. Aí o Murilo sentiu vontade no seu coração, foi direcionado pelo Espírito Santo, falou: olha, vamos na rua de cima ali, de frente com o posto de saúde, e tem um bar ali, antigamente era um bar, antes da esfirra, e tinha um grupo de pessoas ali. Nós viemos, ele veio com sax, eu com violão, e o grupo de pessoas cantando, e nós evangelizamos aquele pessoal, nós pregamos o amor de Cristo para aquele pessoal. Eles pediram oração, nós oramos por eles, e foi aqui nessa rua, Deus marcando as nossas vidas, porque nós estávamos aqui nessa mesma rua, e foi aqui que Deus nos conduziu para que alugássemos o templo. E nós estamos aqui há 4 anos, e muitos frutos têm acontecido. Alguns deles a irmã Neuza, né? Está aqui conosco. Nós temos orado pelo Gabriel, nós não vamos desistir de orar sempre pelo Gabriel, para que Deus transforme a vida dele por completo. Nós amamos o Gabriel. E o Murilo, ele tem um testemunho muito lindo, e eu pedi para que ele pudesse compartilhar, porque a maior parte de vocês não conhece o testemunho dele. E ele vai pregar, ele vai contar o testemunho de vida, porque, preste atenção, o nosso testemunho nos marca, mas o testemunho do nosso irmão ou da nossa irmã nos edifica. Então é para você sair daqui edificado. O Murilo hoje está na Assembleia de Deus, servindo a Deus lá como presbítero na Igreja Assembleia de Deus, mas ele é fruto da nossa igreja. E ele vai contar a conversão dele. Esse menino aqui, ele era quase para ser padre. Graças a Deus ele não foi, né? Porque aí casou. Para aqueles que não sabem, a esposa está ali, ó, Joyce. Não é a Joyce Meyer, mas é a Joyce, filha de Jesus, né? Então, o Murilo é um irmão muito querido, e ele está aqui cultuando conosco. Começou a tocar sax juntos no Ministério de Louvor. Hoje está essa bênção. E não é só apenas um instrumento de sopro. Deus, através dele, tem curado vidas. Deus tem transformado corações. Algumas experiências nossas, inclusive no hospital. Nós evangelizamos hospitais, Deus sarando vidas. Então, o Murilo já foi, inclusive na nossa igreja, ele vai contar isso, né, talvez, mas já foi líder de acampamento, líder de jovens do nosso presbitério. Ele coordenava mais de 800 jovens num acampamento. Pensa num negócio desse. Então, que Deus te abençoe. Amém. Que você seja instrumento do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E motivo de muita alegria estar aqui nessa noite mais uma vez com cada um dos irmãos. Posso dizer para vocês, vocês fizeram a escolha mais certa nessa noite. Eu fiz a escolha mais certa nessa noite. Nós fizemos, que é estar na casa, né, do Senhor. Porque quando reunimos num grupo, que nós somos a igreja, às vezes erramos, eu mesmo erro,
falando assim, vamos à igreja. Não, nós somos a igreja, né? A gente vai à congregação, a gente vai ao templo, e aqui unimos e formamos a igreja do Senhor Jesus. E posso dizer, o Guilherme já disse algumas coisas. Quando cheguei ali no ano de 2004, né? Na verdade eu fui no finzinho de 2003 para a igreja presbiteriana. Era uma tarde de domingo e a gente estava aqui na prainha de Caconde, eu mais um amigo meu. Estava tendo uma festa ali que eu não me lembro na época, e eu cheguei e falei para ele, vamos embora, e hoje nós vamos numa igreja lá na cidade de São Sebastião da Grama, porque isso daqui é ilusão, isso daqui a gente satisfaz agora, mas amanhã estamos tristes de novo. E eu me lembro que na época, irmãos, eu tinha largado de uma namoradinha e esse amigo meu também, e a gente indo para lá, a gente estava bebendo, eu não gostava de beber, e a gente estava bebendo, para, através da bebida, esquecer, né? Pra você ver, a minha mãe falava, para de ser bobo, pois vocês são jovens, adolescentes, né? Isso passa, logo vem outra pessoa. E naquele dia eu estava triste, não só com isso, mas com outras coisas. E Jesus, há um ano atrás, de 2003, no ano de 2002, Ele havia me curado. Mas para que eu entre nesse testemunho e fale, né, desse dia, eu gostaria de deixar para os irmãos aqui, não será ainda o versículo dessa noite, mas no livro de João 8:32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus Cristo me libertou, se Jesus Cristo te libertou, Ele pode libertar mais pessoas ainda, porque está chegando o grande dia da redenção, da vinda do Filho do Homem. Mas eu me lembro que bem no comecinho da minha conversão, ali na igreja presbiteriana, a igreja que, como o Gui falou, e eu, por muitos lugares, a Joyce já foi comigo, está aí, que eu vou tocar e conto um pouco do meu testemunho, eu falo, a igreja mãe, a presbiteriana, onde ali Deus colocou pessoas para me ensinar a caminhar, a dar os primeiros passos, a me ensinar a palavra de Deus, e eu sou grato por isso, e eu não escondo de falar o que Jesus fez por mim, e o que Ele vai fazer por você, porque Ele é maravilhoso. E naquela tarde daquele domingo, a gente pegamos, viemos embora, combinamos o horário e fomos para o culto. Final de 2003, eu me lembro muito bem, era novembro, finalzinho de novembro, quando eu entrei naquela igreja, o ministério de louvor estava louvando, aquele louvor, somos um corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Falei, opa, escolhemos o lugar certo para estar nessa noite. Meus irmãos, sabe aquela vez que você vai à igreja, você fica tão alegre, porque como o Gui já disse, eu era católico, frequentante. Muita gente falava assim para mim, você tem chamado para ser padre. Mas eu não gostava, porque eu falei, padre não pode casar, padre não pode namorar, isso me desanimava. Mas eu sabia que Deus já tinha um chamado, que era um chamado de levar a palavra dEle, através do louvor, através da adoração, porque Ele me disse, como eu te curei daquela enfermidade, que eu tive uma enfermidade no fígado no ano de 2002, que era para ter tirado a minha vida, e um pouquinho antes de 2002, uns 2, 3 anos atrás, 99, no ano de 2000, eu mais uns adolescentes, colegas
meus fomos a um açude, fundo, grande, uns 20 moleques a gente estava. Naquela época não tinha rede social igual hoje, né? Não tinha essa tecnologia, parece que a gente divertia mais, né? Mas fazia até umas loucuras meio arriscadas, né? Fomos naquele açude nadar, e eu via os jovens pulando para cortar o açude, todo mundo saía dando braçada pesada. Eu falei, é só pular e dar braçada pesada que eu também vou conseguir. Aí todo mundo falou, sabe nadar, todo mundo falando que sabia. Eu falei, não vou falar, vou pular também. Pulou todo mundo, e ficou um primo meu. Esse primo meu pulou, e depois dele eu pulei atrás dele. Que eu já pulei, eu já não achei o chão do açude, não conseguia dar braçada pesada, e eu comecei a me afogar ali. Engoli muitas águas, né? Mas esse primo meu, Deus moveu, né? Foi Deus ali. Ele olhou para trás, ele viu que eu estava afogando, e ele voltou e me tirou da água. E ele falou, mas você não sabia nadar, Murilo? Como que você pula? Eu não sabia. Só para os irmãos entenderem. Porque quando Deus tem um chamado na nossa vida, Ele vai cumprir, antes que a gente venha morrer. Então, se você tem um chamado, antes que a promessa se cumpra, você não morrerá. Porque Ele vai cumprir. O que Ele não cumpriu ainda, Ele cumprirá. E se Jesus voltar hoje para a gente que somos servos dEle, e nos arrebatar, essa é a maior promessa, morar lá no céu com Jesus. E logo depois eu tive essa enfermidade que médico nenhum descobria. Minha mãe ia comigo para um lugar, ia comigo para outro lugar, ficava internado 15 dias, depois fiquei internado mais um mês. Aí Deus colocou um médico lá, né? Usou o médico, porque Deus usa as pessoas. Hoje muitos acham que a sua sabedoria, o ser humano hoje acha que pode, mas olha o que está acontecendo no mundo. Se o ser humano pudesse mesmo, se o ser humano tivesse poder, essas tragédias não estariam acontecendo, essa doença não estaria aí. Mas Deus permite, mas Ele também dá o escape, porque pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele fala, mas tu não serás atingido. E Deus colocou aquele médico, usou ele, e ele descobriu a minha enfermidade, mandou eu fazer uma bateria de exames, e fiz todos os exames que podia, e ele, para a glória de Deus, conseguiu achar o meu problema, que era um abscesso, né, no fígado, tamanho de um tumor de 7 centímetros, e para a glória de Deus era benigno. Mas ele falou, é muito perigoso, mais um pouquinho, mais uns 3 dias ele ia estourar, e você ia perder sua vida. E Deus fez na hora certinha. Nessa noite Deus chamou aqui, porque Ele tem algo para a sua vida, Ele tem algo para alguém da sua família. E bem no comecinho da minha conversão, um irmão, que hoje não está mais aqui, já descansa no Senhor, ele disse assim, bem no comecinho mesmo, 2004, enquanto eu regressei ali na igreja presbiteriana, aceitei o convite deles de ir para um acampamento, retiro de carnaval, né? E nesse acampamento eu entreguei a minha vida a Cristo. Enquanto o pastor ali contou o seu testemunho. E aí eu fui perceber o que era a vida de verdade. Meus irmãos, naquela noite que eu entreguei a minha vida a Cristo, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando você entregou sua vida a Cristo, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. E aquele irmão me disse, Murilo, eu vou te falar um versículo para você. E eu estava no comecinho ali, não tinha nem feito a minha profissão de fé e nem batizado. E aquele irmão me disse, guarda esse versículo, marca aí na sua Bíblia. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para cumprir até a sua vinda.
aquele que começou a obra em ti, meu irmão, ele é fiel para cumprir. Mas quanto eu fui curado, quanto eu fui sarado daquela enfermidade, eu ainda não fui para a casa do Senhor. Era jovem, pastores foram me visitar, padre foi me visitar, e tudo eles falou: Murilo, é Deus que fez o milagre. Você precisa ir à missa depois que sair daqui, você precisa ir ao culto. E aí foi um pastor lá: você precisa entregar a sua vida para Jesus. Só que eu concordava com tudo, irmão. E eu queria ir em tudo, só que eu era jovem. E eu queria ir para as festas também. E no mesmo tempo que eu estava numa igreja, eu estava em outra, estava lá no mundo, estava em rodeio, estava em boate. Porque é difícil. A tentação é difícil. O pecado, ele não é ruim. O pecado, ele é bom. Porque se ele fosse ruim, ninguém fazia. A gente peca porque o pecado é bom, ele te atenta. Mas existe um Deus no céu que letra de papel nenhum pode escrever. E Ele me encontrou, e Ele te encontrou também. E Ele vai te encontrar onde quer que você esteja. Porque eu reconheci que se eu estava ali, naquele ano de 2004, Ele tinha me salvado naquele açude, tinha me curado daquela enfermidade, e eu passei por outros momentos difíceis na enfermidade, mesmo depois de convertido, mas Jesus sempre deu vitória, e restaurou minha saúde, porque Ele é fiel. Eu fui a Ele, como o versículo em Romanos fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a cura veio, e o milagre veio. Busque primeiro o reino de Deus, porque as coisas nesse mundo são passageiras, mas a que está lá no céu é eterna. Lá ninguém tira da gente. Lá não tem ferrugem que possa corroer. Lá o mal não pode entrar. O que está guardado para mim e para você lá no céu, irmãos, é bem maior o que esse mundo pode dar. Porque maior é o que está com Cristo do que aquele que no mundo está. Uma vida aqui de 70, 80 anos, 90 que seja, ou 100, é passageira. Passa, parece que não, mas passa. Eu me lembro quando eu queria fazer 18 anos, falei: quero fazer 18 anos para tirar a carta. Aí, você queria fazer 18, depois você lutava lá: quero lutar agora para comprar o meu carro. Olha, eu já vou fazer 38 anos, isso foi 20 anos atrás, estou com 37, daqui uns meses eu faço 38, olha como o tempo passa, parece que a gente nem percebeu, e o tempo passou tão rápido, tem hora que não dá para acreditar, quantas coisas maravilhosas nós vivemos ali, não é mesmo, Guilherme? Pastor Guilherme, nós vivemos na Presbiteriana. Quantos lugares Deus levou a gente para tocar, evangelizar. Eu me lembro quando eu cheguei na Presbiteriana, o Gui logo chegou, e a gente, junto com alguns outros jovens lá, formamos uma amizade maravilhosa, e Deus sempre usou o Gui para me animar ali, porque ele já era mais calejado, porque já ele veio do berço evangélico, passou ali pela quadrangular, depois pela Assembleia de Deus do Mereti, e foi chegar na Presbiteriana, e eu creio que foi até uma coisa de Deus para colocar ele ali, porque quantas vezes eu falei que eu queria parar, porque eu com um ano na Presbiteriana,
e eu agradeço a Deus por isso. Não foi nem um ano, irmão, 10 meses que eu estava lá. Eu fiz minha profissão de fé, o pastor me chamou e falou: Murilo, eu e os presbíteros decidimos que você será o próximo líder de jovens para o ano seguinte, de 2005. E eu disse: não, tem outros jovens aí que estão muito mais tempo do que eu não aceito, não. Não, você não aceita, mas Deus tocou o nosso coração e nós escolhemos você, você tem que aceitar esse convite. Ninguém vai ficar bravo, ninguém vai ficar triste, não. E eu fiquei na maior da alegria, falei: já que eles decidiram, vamos para essa batalha. E de 2005, eu fiquei até 2011, até o ano que eu saí. 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiquei 7 anos de líder, 8 anos, fiquei quase 9 anos, né, na presbiteriana. Eu cheguei no fim de 2003 e fui 7 anos para 8 líder jovens local, depois me tornei jovem regional, fui segundo líder do Ministério de Louvor, enquanto o Gui era o líder, e Deus honrou a minha vida ali naquela igreja, porque Deus pega a gente lá do pó, a gente que não era nada, porque sem Deus não somos nada, e aí Ele pega a gente, lapida, Ele molda e coloca a gente num lugar de destaque, não para a gente se engrandecer, para a gente achar que somos melhor do que alguém, não, para Ele honrar o nome dEle através das nossas vidas. E glória a Deus, o Guilherme sabe que eu nunca menosprezei ninguém, pelo contrário, sempre fiz o que pude, e agradeço a Deus por isso, irmãos, porque não é porque você está à frente de um trabalho, que você vai subir nos degraus, que você tem que pisar em alguém, achar que é melhor que ninguém, não. Você pode ser hoje um líder de jovens local, amanhã um líder de jovens regional, um líder do Ministério de Louvor local, amanhã um líder de ministério regional, de algum ministério de louvor, mas você sempre continuará sendo servo, isso que você não pode se esquecer. A gente veio para servir, como no meu começo da conversão, muitos me serviram, a gente hoje tem que servir as outras pessoas, não só no ministério presbiteriano, quadrangular, assembleia, não, no nosso serviço, onde nós estamos, fazer o papel que Jesus fez quando Ele passou nessa terra, né? É o maior exemplo para nós. E Jesus, meus irmãos, me salvou. Quantas vezes, né? Pensei em parar. Mudei sim de ministério. Algumas vezes, saí da presbiteriana, fui para a assembleia, desde quando saí da presbiteriana, estou na assembleia, mudei só assim, de uma assembleia para outra. Mas a presbiteriana continua no coração, entendeu? E creio que cedo ou mais tarde a gente, em nome de Jesus, assim Ele quiser, não é verdade? Podemos estar retornando. Porque, meus irmãos, Jesus está aqui, está na outra, não é verdade? Que aqui é pregada a palavra de Deus, aqui é pregada a verdade. Então nessa noite eu não sei como você entrou aqui, mas eu posso te dizer, uma pessoa que, quando eu cheguei na minha cidade, eu vim da roça, logo assim que eu cheguei na cidade de São Sebastião da Grama, eu morava na zona rural lá de São Sebastião da Grama, nasci em São Sebastião da Grama, né, mas sempre morei na zona rural. E a gente veio para a cidade, eu tinha meus 9, meus 10 anos, e minha irmã era um pouco, eu sou o caçula, a minha irmã é do meio, meu irmão é o mais velho. E bem no comecinho que a gente veio para a cidade, a minha mãe e o meu pai largaram, né? Meu pai, por causa da bebida, minha mãe dava várias chances para ele, e ele, na hora ficava bom, voltava, fazia tudo de novo. Até que uma hora ela cansou e ela largou do meu pai, eles se desquitaram.
ela, graças a Deus, nunca quis arrumar outro homem, porque ela falou, não vou arrumar, aceitou a Jesus logo depois, é servo de Deus até hoje, um exemplo para mim. E eu me lembro, quando nós chegamos ali na cidade de São Sebastião da Grama, muitas pessoas falaram, não vão dar em nada, vão se perder pelo caminho. Uma mulher solteira para criar 3 filhos, escutamos coisas, irmãos, que eu nem vou falar aqui, mas que na época entristecia muita gente, entendeu? E muitas pessoas que naquela época falaram que nós não ia dar em nada, eu não queria que acontecesse isso com eles. Uns já até partiram dessa vida por causa de droga, vida no erro, outros estão com a vida perdidas, outros aconteceram o que eles falaram que ia acontecer com a gente, e aconteceram com eles. E Deus me levantou naquela cidade, me honrou, todas as formas possíveis, ministerial. Já fui vereador também em São Sebastião da Grama, que era uma promessa de Deus lá de trás também, porque Deus é maravilhoso. Eu nem era evangélico, e eu sempre moramos de frente à igreja do Evangelho Quadrangular, e eu estava entrando no corredorzinho, e nós via a igreja quadrangular certinho, o púlpito, o pastor pregando, que o nosso muro era baixinho, da nossa casa, morava do outro lado da rua, a igreja fica do outro lado de lá. Até hoje minha mãe mora lá. E eu me lembro que ele falou assim, tem uma pessoa, mas ela não está aqui dentro da igreja não, ela deve estar em alguma casa aqui, mas Deus vai te colocar num dos 3 poderes, ou você será no legislativo, no judiciário ou no executivo. E eu fui vereador do legislativo, né? Isso daí eu era jovem, nem era evangélico. E Deus vai te honrar nessa cidade, porque muitos te humilharam. E você ainda vai ser servo de Deus. Olha para você ver, meus irmãos. Pastor lá da Quadrangular. Eu lembro que eu entrei dentro de casa e falei, mãe, eu acho que aquele pastor, eu vendia salgado na época, devia ter meus 12 para 13 anos, 14, eu vendia salgado. E eu lembro que eu falei, mãe, eu acho que aquele pastor ali, Deus usou ele para falar comigo. Porque ele falou que não está dentro da igreja. Eu parei no corredor, irmão, te juro para vocês, eu parei e fiquei olhando lá no púlpito. Só que ele não via eu, porque era escuro onde eu estava. E eu via ele. E olha para você ver, eu nem lembro quem é o pastor. Também foi mais de 20 e tantos anos atrás. E aconteceu tudo do jeitinho que aquele pastor falou. E ele foi logo embora, eu não queria ter encontrado ele, não me lembro quem é para poder falar isso. Mas Deus honrou, olha para você ver, porque Ele já tinha o chamado desde o ventre da minha mãe. Ele tem um chamado na tua vida. Ele é fiel e Ele está aqui nessa noite. Porque Ele começou a boa obra em vós e Ele é fiel para cumprir até a vinda do Seu Filho Salvador Jesus Cristo. Ele começou a boa obra na nossa vida e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, meus irmãos. Quantas vezes na caminhada a gente pensa, às vezes, em parar? Quem já não pensou em parar? Que quando a gente pensa em parar, a gente fala assim, eu não vou me afastar de Deus, eu só vou parar de ir lá no templo, né? Mas eu vou continuar servindo a Deus em casa. A gente não fala que vai parar para se desviar, né? Mas quantas vezes você não pensou em parar na caminhada? Mas continuou. Às vezes saiu de um lugar que você estava, foi para outro. Às vezes você saiu daquela igreja e foi para outra, mas não parou. Glória a Deus por isso. Porque a palavra dele vai dizer também que tendo pouca força, lá em Apocalipse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você pode ter pouca força, mas você não negou o nome dele e guardaste as suas escrituras no seu coração. Porque os dias estão passando rápido
E o grande dia está chegando. Mas uma coisa eu te digo, irmãos, que aquele que nos sonda, Ele nos conhece. E Ele sabe aonde eu e você iríamos chegar. O Guilherme não imaginava que ele ia ser pastor hoje, lá atrás. Mas quantas pedradas, quantas burdoadas, cada ministério que ele passou levou. Teve os momentos bons, mas teve os momentos difíceis. Quantas pedradas, né? A gente às vezes leva. Mas Deus marcou um ponto de chegada para você nessa noite. E Ele está aqui neste lugar. Estamos num grupo bom de irmãos aqui, glória a Deus. Onde tiver 2 ou 3, meu nome ali eu estou, e Ele está aqui nessa noite. Porque Ele te chamou, meus irmãos. Quantos livramentos Ele te deu para você, para alguém da sua família. E Ele vai continuar dando porque Ele é Deus. Ele nos conhece. Ele é que nos quebranta, nos transforma, e Ele está aqui nessa noite, amém? Os irmãos, nesse momento, eu vou estar solando um louvor, que diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Um minutinho. Se você souber, eu sei que você sabe, vamos louvar juntos, amém? Porque Ele está aqui neste lugar. Sonda-me, Senhor, e me conhece, amém? Pode soltar agora.
peço para Ele te sondar. Sonda-me. Ele está sondando corações nessa noite, quebrantando, transformando. Ele olha por mim e por você, e Ele toma-nos pela nossa mão direita e nos ajuda nessa caminhada. Sonda-me. Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Deus possa te abençoar, amém? Eu agradeço.